Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero contar um testemunho meu do que aconteceu comigo o mês passado. E esse testemunho, ele tem a ver com fé. Nós passamos um tempo estudando e falando, meditando sobre fé, lembra? Isso foi mais ou menos no mês de fevereiro, mês de março. Nós passamos falando sobre fé durante 10 dias. Chega um momento que nós precisamos aplicar nossa fé. A fé não é simplesmente uma palavra que a gente tem ela guardada, mas que a gente não aplica. Ela precisa de ter uma ação. Ela precisa de ter uma contrapartida. Porque Deus, ele nos dá promessas, ele nos dá palavras, mas se nós não aplicarmos a nossa fé, ela fica em vão. Porque não existe um milagre de Deus, somente Deus querendo fazer e a gente não acreditando que ele possa fazer. Deus tem todo o poder e toda a autoridade, mas Deus, o que ele nos diz? Que sem fé é impossível agradar a ele, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que também o justo vive por fé. E se a gente não aplicar nossa fé no Senhor, nós estamos sofrendo, estamos caminhando por lugares que nós não precisaríamos caminhar. E quando foi mês passado, eu precisei fazer uma cirurgia da retirada da tireoide. Tanto que quem me acompanha no canal já há mais tempo deve estar notando que a minha voz está diferente, porque é agressiva as cordas vocais. Então, durante o tempo, eu ainda vou ficar bastante rouca, mesmo tomando medicamento. E aí, quando eu saí do bloco cirúrgico, ele demoraria a cirurgia 2 horas e ela demorou 5 horas. Quando eu saí sentindo bem, estava tudo tranquilo, no outro dia passei bem, mas na hora da alta, eu recebi a minha alta com um laudo dizendo que eu estava com um tumor maligno na tireoide e que precisava de fazer uma biópsia, e a biópsia seria urgente, essa biópsia, por causa do tamanho, estava muito grande a tireoide. E aí, eu fiquei com aquele negócio, né? Eu li aquele diagnóstico, eu li câncer, e eu fiquei muito preocupada. E eu comecei a meditar, falei, meu Deus, como eu vou deixar as minhas filhas? Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vai morrer, né? Vai morrer. E eu fiquei o resto da noite preocupada, não falei com ninguém, a não ser com uma intercessora minha em Recife. Mas eu não conversei com ninguém, não falei com minhas filhas, não falei com nada com ninguém, só ela. E nós começamos a orar. E eu comecei a orar no sentido assim, Senhor, eu não aceito, eu rejeito todo tipo de mal, esse mal no meu corpo eu não aceito, eu não consigo me ver, Senhor, fazendo tratamento, eu não consigo me ver, Senhor, nessa situação, eu não aceito. E comecei a gerar dentro de mim fé. E dentro de mim, eu tinha certeza de que aquilo não era um mal. Mas na mente vinha, toda hora na mente vinha a palavra, vinha o tratamento, vinha a debilitação que fica o corpo, né? E minhas filhas, e eu vinha aquela certeza. No outro dia de manhã eu recebi um cartãozinho de bom dia. Na igreja que eu pastoreio, eles mandam um cartãozinho de bom dia todos os dias. Normalmente eu não olho, porque eu tenho muitos grupos, então acaba que eu não olho esses cartõezinhos não, são raríssimos os que eu olho. Mas quando eu abri o de um rapaz, ele estava escrito assim, Lucas 1:37. Aí na hora que falou que eu li Lucas 1, eu já comecei a rir, porque eu já lembrei que Lucas 1 é o trecho, né, é o capítulo, aonde o anjo fala com Maria, que Maria vai conceber uma criança, fruto do Espírito Santo, uma anormalidade, né? Não é uma coisa, é um sobrenatural, só aconteceu isso uma vez. E aí eu dei uma risadinha e já sabia o que estava no versículo. Eu não sabia, mas pelo contexto eu já imaginei o que teria. Então eu fui no livro de Lucas e eu abri no livro de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler para você aqui o que está no livro de Lucas. Eu nem tinha aberto aqui, eu já sei, mas aqui está dizendo assim, olha, porque para Deus não há impossíveis. E eu tomei posse dessa palavra. E a partir desse momento, eu não aceitava sequer o pensamento. Quando começava a vir aqueles pensamentos na minha mente, eu já refutava aquilo e já focava numa vida saudável e sadia. Então, passaram os dias do resultado da biópsia. E o médico falou assim, olha, nós vamos torcer para dar certo, mas se der errado também, faz o tratamento, você trata. Eu falei, não vou tratar. Aí, quando sai o resultado, sai dizendo que era um nódulo benigno. Então, não tinha nada de câncer. E a minha mensagem para você é exatamente essa. O diabo, ele lança muitos pensamentos de que nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pequenos, que as pessoas nos enganam, que as pessoas falam mal. Então, a gente é vítima, extremamente vítima do universo. Tudo né, contribui contra nós. E a gente começa a se fechar como ostra. E a gente começa a não ver possibilidades e nem oportunidades. Mas se nós entendermos que o nosso fundamento é Cristo e que a palavra dele diz que o justo viverá por fé, então nós precisamos de ter fé.
E eu exercitei minha fé, eu exigi a minha saúde, eu não aceitei impossibilidade nenhuma vir um mal desse sobre a minha vida. Não havia a menor chance, eu não aceitei. E graças a Deus, hoje eu estou aqui bem e com um diagnóstico de bênção na minha vida, que nada mais foi do que um susto, porque eu criei que para Deus não há nada impossível. Então, para você também, não há nada impossível. E creia no Senhor e você vai ver milagres acontecer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.